sócio dos lapidários, vovô? Claro! Sou um doente, um maçom, e aqui está, lapidário! Esse é o meu ingresso. Eles vão ter que me aceitar por ser filho de um sócio. Detalhes, mensagens, símbolos. Essas coisas estão em todos os lugares. Muitas vezes parecem estar ali apenas como um enfeite, só para completar a cena. Como se não significasse nada, além disso. E pelo pergaminho sagrado eu juro que se revelar os segredos dos lapidários, o meu estômago inchará e a minha cabeça ficará só com 3 fios de... Porém, às vezes a mensagem é tão forte que algo chama a nossa atenção. Nós paramos para observar com mais cuidado, analisar um pouco mais a fundo o que aquilo está tentando dizer. Estava sonhando. E é nesse momento que chegamos à conclusão. Aquilo não está ali por acaso. Tudo isso foi mostrado de forma direta, exposto na nossa frente, muitas vezes até pela televisão. Mas presos à rotina, ocupados demais com o dia a dia, acabamos tratando esses sinais como bobeira. A verdade é que sempre esteve estampado nos mínimos detalhes, e ainda assim nós não percebemos. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, eu vou começar com um exemplo onde isso aparece de forma mais explícita. Existe uma série da Netflix chamada Departamento de Conspirações. À primeira vista, ela parece apenas uma animação sática, feita para brincar com teorias que circulam pela internet. Mas, em algumas cenas específicas, o que os personagens dizem chama a atenção, principalmente porque certas falas parecem ter semelhanças a declarações que celebridades já fizeram publicamente, em entrevistas ou aparições públicas. I suck baby's blood and put it on my face. Okay, just joking, Hollywood world. I eat children. How old are you? 12. Oh, okay. Only to 10. What are you pushing into the skin? Well, you push in whatever the facialist would like to insert into your pores. But what is it? It is an extraction from a piece of skin that came from a young person far, far away, and they somehow figured out how to extract. It's foreskin from a Korean baby. A pergunta não é se isso é verdade ou mentira. O que mais intriga aqui é do que realmente eles estão falando. Pode parecer coisa boba da nossa cabeça, ou aquele tipo de ideia que muita gente descarta como paranoia. Mas curiosamente, tanto na série quanto em falas reais, surge a menção a algo que eles descrevem como adrenocromo. Não é como um fato comprovado, mas como um conceito, um humor. Algo que, segundo o próprio discurso deles, viria diretamente do sangue de crianças. Talvez seja por isso que muitas pessoas fazem uma associação quando veem atores ou celebridades que de um dia para o outro aparentam estar mais jovens, como se o tempo tivesse voltado 10, 20 ou mais anos atrás. Apesar de a maioria dessas falas ou absurdos parecerem apenas piadas ditas em TV, não é de hoje que muitas provas contra isso já foram comprovadas. E quanto menos a gente acredita, melhor é para eles. O que chama a atenção é que essa ideia não aparece em um só lugar. Ela surge em séries, em entrevistas, em filmes e até mesmo em produções voltadas ao público infantil. Essa repetição e padrão, por mais que sejam raras de se ver, parece nos reforçar de que eles nos avisam o que vão fazer. Agora vai de você acreditar ou não. Porém, esses detalhes não ficam presos apenas a desenhos ou animações. Muitas vezes, aparecem de forma ainda mais clara na vida real. A música, sem dúvidas, é um dos meios de comunicação mais poderosos que existem. E justamente por isso, muitos enxergam nela o espaço perfeito para esse tipo de mensagem passar despercebida. Quando gostamos de um artista, tendemos a acreditar que os símbolos, gestos ou atitudes que ele apresenta fazem parte apenas da sua estética pessoal, da sua identidade artística. Mas nem sempre é o que parece. Há quem diga que esses símbolos
servem para confrontar valores tradicionais, questionar limites morais ou até provocar choque de propósito, sempre sobre o discurso de liberdade ou de quebra de preconceitos. Hoje, existem músicas e clipes que já não escondem mais certos temas, incluindo a degradação de valores e referências ao oculto. Um exemplo, frequentemente citado, é o de Lil Nas X. Quem diria que o mesmo artista que surgiu montado em um cavalo acabaria, anos depois, fazendo clipes sensuais com a imagem do próprio diabo. Símbolos como um olho coberto, gestos que lembram pirâmides ou sinais repetidos em diferentes artistas também costumam chamar a atenção. Não pela existência em si, mas pela semelhança entre eles. E é aí que surge outra pergunta importante. Essas escolhas são realmente aleatórias? Ou fazem parte de uma linguagem visual que se repete dentro da indústria? Muitos observam que esses símbolos não parecem surgir de forma isolada. Pelo contrário, eles aparecem em artistas diferentes, em contextos diferentes, como se existisse uma mesma influência por trás disso tudo. Um outro caso bastante comentado é o de Ariana Grande, uma artista consolidada, com uma carreira longa e fãs espalhados pelo mundo inteiro. Para algumas pessoas, sua aparência e comportamentos atuais parecem muito diferentes do que eram no passado. Há quem associa essa mudança após sua participação no filme Wicked. Não se trata de afirmar nada, mas muita gente descreve essa transformação como se algo tivesse sido drenado dela, uma perda de vitalidade, de energia. A pergunta que fica é: isso é apenas performance artística? Ou existe algum ambiente da indústria que cobra um preço muito caro? Assim como o Kanye West, rotulado por muitos como desequilibrado, há quem acredite que, em meio ao caos, ele tentou alertar sobre o quanto aquilo que é mostrado ao público pode ser mais perigoso do que parece. E é aqui que surge a questão mais importante desse vídeo. Por que esses sinais estão ali? De símbolos, gestos e detalhes aparecerem de forma tão recorrente? Seriam apenas escolhas estéticas? Ou funcionariam como uma espécie de marca? Um aviso silencioso de que existe algo maior por trás daquilo que chamamos de cultura. Hoje, muitas pessoas dizem que esses símbolos serviam para indicar a presença de uma elite poderosa, capaz de influenciar narrativas, comportamentos e até tendências culturais. E, curiosamente, essa suposta influência parece sempre encontrar uma forma de deixar sua assinatura visível. Um exemplo recente que chamou a atenção do público foi o caso envolvendo P. Diddy. Independente das conclusões, muitas pessoas afirmam que aquilo revelou algo que, segundo elas, já era conhecido nos bastidores há anos. A ideia de que artistas e figuras públicas tinham consciência do poder e da influência que ele exercia naquele meio. Não como uma relação repentina, mas como algo que sempre esteve ali, apenas fora do alcance do público comum. Quando esse tipo de reflexão vai para o cinema, o impacto costuma ser ainda maior. E um dos exemplos mais citados até hoje é o trabalho de Stanley Kubrick, especialmente no filme De Olhos Bem Fechados. A obra acompanha um personagem que, apesar de levar uma vida comum à primeira vista, tem acesso a círculos extremamente exclusivos. Ao longo do filme, o espectador é apresentado a ambientes e rituais simbólicos, que sugerem a existência de uma elite fechada, regida por códigos próprios. Mesmo assim, o filme nunca explica tudo de forma direta. Muito pelo contrário, eles sugerem muito mais do que mostra. Um detalhe que costuma intrigar muita gente é o fato de que cerca de 24 minutos do filme foram cortados. Pode parecer pouco, mas para alguns isso levanta a hipótese de que Kubrick talvez estivesse indo longe demais em algo que não deveria ser totalmente exposto. O que torna tudo ainda mais curioso é que o diretor faleceu pouco tempo após finalizar o filme. Agora cada um pode tirar sua própria conclusão. Pode ser apenas uma coincidência
Ou pode ser mais do que detalhes, que estavam ali o tempo todo, esperando para serem questionados. Para muitas pessoas, tudo isso não passa de besteira, algo distante da vida real, sem qualquer impacto concreto. Mas para outras, essas mensagens carregam um peso muito maior, uma camada de significado que não está ali por acaso. Filmes infantis, por exemplo, também entram nessa discussão, como Cinderela da Disney. Na história, há um cachorro e um gato. O nome do gato é Lúcifer. O que intriga algumas pessoas não é apenas o nome, mas a forma como o personagem é retratado. Apesar de suas atitudes, em vários momentos a narrativa suaviza suas ações. Lúcifer tem seu lado bom. Às vezes é... Bem, nem sempre ele é. Ora, não pode ser tão mau assim. Como se ele não fosse realmente mau, apenas incompreendido. Para os mais céticos, isso não significa absolutamente nada, mas outros enxergam aí a mensagem simbólica, a normalização ou até a reinterpretação de conceitos que tradicionalmente sempre foram vistos de outra forma. No fim das contas, quando começamos a ligar os pontos e prestar mais atenção aos detalhes, aquilo que vemos já não parece exatamente igual. Enquanto as pessoas permanecem na zona de conforto, ocupadas demais para observar, elas raramente questionam o que está sendo mostrado ao seu redor. Interprete da forma que achar melhor. Mas uma coisa é difícil de ignorar: essas mensagens sempre estiveram ali.